Estamos de volta com mais um vídeo. Obrigado por sua presença aí do outro lado. Gálatas, capítulo 4. E sem mais delongas, vamos encetar aqui o nosso discurso, mais propriamente nossa leitura. E diz assim: digo, pois, que todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, do escravo, ainda que seja senhor de tudo. É menino, é criança, não sabe da grandeza, não sabe do poder que tem o seu pai e das riquezas, das fazendas que tem o seu pai, não tem a menor noção sobre dinheiro, sobre economia, sobre poder, sobre autoridade, não sabe nada, absolutamente. Mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Quem determina é o Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas, vindo a plenitude dos tempos, com Cristo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Não haverá outra plenitude dos tempos. A plenitude foi quando Cristo veio, quando se tornou carne, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. Abba. Abba, que quer dizer Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho, se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Mas quando não conhecias a Deus, servias aos que por natureza não são deuses. Mas quando não conhecias a Deus, servias aos que por natureza não são deuses. E outra coisa muito interessante para mencionar aqui é que a herança, quando morre aquele que dispõe a herança, que proporciona a herança. Então, veja bem, assim como já não és mais servo, mas filho, se és filho, também és herdeiro de Deus por Cristo, herdeiro de Deus por Cristo. Então, alguém teve que morrer, e essa morte foi Cristo. Nós somos herdeiros de Deus através de Cristo, porque Cristo morreu. Certo? Então a herança tem validade quando o pai morre. Aquele que disponibiliza, que dispõe da herança, morre. E aí, entre aspas, a morte de Deus quando Cristo morre na cruz do Calvário. Veja aí essa metáfora, essa simbologia muito interessante, né? Como diz os jovens aí, muito da hora. Mas agora conhecendo a Deus, ou antes sendo conhecidos de Deus, não é? Porque nós não podemos conhecer a Deus profundamente, mas Deus nos conhece. Então, a sua caneta, a sua mente dirigiu para umas palavras, mas logo depois volta-se atrás e corrige. Mas agora conhecendo a Deus, ele diz, ou melhor, digo, sendo conhecido de Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir?
Guardai dias e meses e tempos e anos. Receio de vós que haja eu trabalhado em vão para convosco. Irmão, rogo-vos que sejais como eu, porque também eu sou como vós, nenhum mal me fizestes. E vós sabeis que primeiro vos anunciei o Evangelho estando em fraqueza da carne. Que fraqueza é essa? Vamos ver se ele fala, mas eu acho que não, e ninguém sabe com certeza o que era isso. E não rejeitastes nem desprezastes isso que era uma tentação na minha carne. Antes me recebestes como um anjo de Deus, como Jesus Cristo mesmo. O acolhimento do povo ao grande apóstolo. Qual é logo a vossa bem-aventurança? Porque vos dou testemunho de que, se possível fora, arrancarias os olhos vossos e vos darias. Veja a dedicação dessa igreja, o amor que tinha para com o apóstolo Paulo. Fiz-me acaso vosso inimigo dizendo a verdade? Muita gente não gosta de ouvir a verdade. Isso é um fato. Eles têm zelo por vós, não como convém, mas querem excluir-vos para que vós tenhais zelos por eles, ou seja, aqueles que pregam falsas doutrinas. É bom ser zeloso, mas sempre do bem, e não somente quando estou presente convosco. É bom ser zeloso, mas sempre do bem. Muita gente é zeloso do mal, procura fazer o mal sempre bem feito. Faz o mal bem feito e faz o bem mal feito. Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto até que Cristo seja formado em vós. Será que isto é possível? Cristo ser formado em nós? Cristo. Veja aqui que ele usa sempre essa palavra Cristo. Cristo. Eu bem quiser agora estar presente convosco e mudar a minha voz, mudar o meu tom de falar, porque estou perplexo a vosso respeito. Dizei-me vós, os que quereis estar debaixo da lei, não ouvis vós a lei? Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre por promessa. O que se entende por alegoria, porque estes são os 2 concertos, um do monte Sinai, gerando filhos para a servidão, que é Agar. Ora, esta Agar é Sinai, o monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém, que agora existe, pois é escrava com seus filhos, mas a Jerusalém que é de cima é livre, a qual é mãe de todos nós. E essa Agar é mãe dos árabes. Foi ela que gerou Ismael, que deu origem ao povo árabe, que também são filhos de Abraão. Nunca mais se esqueça disso. Porque está escrito: alegra-te, estéril, que não dás à luz, esforça-te, clama, tu que não estás de parto, porque os filhos da solitária são mais do que os da que tem marido. Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa como Isaque. Mas como estão então aquele que era gerado segundo a carne perseguia o que era segundo o Espírito, assim também é agora. Mas que diz a Escritura: lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. De maneira que, irmãos, somos filhos da livre e não da escrava.
E aqui termina nosso texto, capítulo 4, nossa leitura diária. Carta aos Gálatas. Valeu, tchau, tchau.